Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Depois, antes de vocês assentar, nós estaremos orando em prol da meditação. Só um pouquinho mais do retorno aqui para mim. Atos capítulo 8, verso 26 a seguir. Depois também nós vamos a 2 Pedro. Pronto? Então vamos juntos ler. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida será tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Segunda Pedro 3, verso 15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torce igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. Deus Todo-Poderoso, que a tua misericórdia esteja com nós, e que a graça acoberte de cada um dos teus filhos, como principalmente de mim, para que juntos saímos daqui abençoados, aumentados no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem vos assentar. Que Deus abençoe a nossa meditação. Eu passei este mês despreocupado, quase não meditando muito. Se eu disser que não meditei, é quase impossível um cristão dizer que não medita na palavra de Deus. Mas desprovido e despreocupado sobre questões de pregação, embora vinha muitos tópicos e muitos pontos. Mas nessa semana, quando faltava aí uma semana para nós estarmos aqui com os irmãos, me desceu muito forte isso no coração. E eu senti desejo de junto nós partilharmos isto. Nós estamos passando numa fase aqui no Brasil, e eu não sei se em parte do mundo, mas é um rumor muito forte, com alguns extremos. Há pessoas que estão se desprovendo de ir à igreja, de ter pastor, e estão ficando apenas com as fitas do irmão Branham, e ouvindo estas fitas, e fazendo gravações à voz de Deus. Com todo respeito eu me refiro a eles, que são um povo abençoado, que sempre estão disponibilizando as mensagens, fazendo a gravação à voz de Deus, o tesouro no qual eles enviam os seus dízimos para lá, como se a gravação à voz de Deus fosse o pastor deles, porque de lá vêm as mensagens.
Quando o profeta tem ensinado que o dízimo você deve dar ao seu ministro, ao seu pastor. E o profeta também ensinou que você deve mensagem unidade, você deve ter uma igreja onde ir. E você deve ter um pastor. Na mensagem Humilha-te, um grupo numeroso chegou até ele e disse: irmão Branham, o que devemos fazer? Ele disse: escolha entre vocês a primeira coisa, um homem humilde, que viva a vida, que não tenha reputação denominacional, mas que apenas alimente a ovelha, e que apenas saiba fazer isto, e Deus se encarregará do resto. Mas hoje as pessoas têm chegado a esse extremo, e outros chegam a dizer, no meio está muita confusão, pastor, é muitos problemas, é muita dificuldade, então agora chega a hora de pôr o irmão Branham de volta no púlpito. Qualquer pregador dessa mensagem, ele não consegue pregar sem o irmão Branham estar no púlpito nesse aspecto. Porque o que pregamos é dentro da unção, dentro da linha, dentro da restauração que foi trazida. Agora, se alguém interpreta, que eu creio que interpreta, há ismos, na verdade existem. Há problemas, existem, como existiu em todos os tempos. E existirá até a volta de Jesus. Na época do apóstolo Paulo, os falsos apóstolos surgiram, falsos pastores surgiram. Segundo aos Coríntios capítulo 11, Paulo disse que muitos falsos apóstolos se transfiguravam em homens de Deus, em apóstolos de Deus. Em Atos capítulo 20, ele aconselhou os pastores. Vocês lembram dessa escritura? Aqui ele disse: olhai por vós e sobre o rebanho de Deus, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, porque eu sei que depois da minha partida vai entrar lobos cruéis no meio de vocês, o qual dispersará o rebanho, atraindo após si e falando coisas pervertidas. Na época de Paulo existiu, na época de Lutero existiu, de todos os mensageiros, e a nossa não seria exceção. Mas com isto, não podemos ir a um extremo. É como diz um ditado e um provérbio católico: você não pode, para cobrir um santo, descobrir o outro. Estão compreendendo? Então, você tem que corrigir uma coisa. É como as pessoas falam sobre a questão da educação infantil. Ele disse, antigamente, se esfregava uma criança numa bacia, porque naquele tempo, principalmente no meu tempo, a maioria das crianças tomavam banho em bacia. Então as mães enchiam, mornavam uma bacia d'água, colocavam o menino ali dentro, que estava todo sujo de brincar na terra, e o esfregava e tirava toda a sujeira. Mas aí depois o que ela fazia? Ela tirava a criança, enxugava e jogava a água suja fora. É ou não é verdade? Agora hoje não, hoje estão pegando, colocam o menino na bacia e estão jogando a água com o menino e tudo fora. Quer dizer, saíram de um extremo e agora estão indo para outro. O extremo por quê? Porque o necessário não seria lavar uma criança na mesma água e já saiu a sujeira. O certo seria como hoje, ter uma água que bate e escoa, um chuveiro. Mas não tinham, era um extremo. Agora hoje estão fazendo diferente. Estão jogando a água com a criança e tudo. Quer dizer, antes era um legalismo, agora é um liberalismo. As pessoas saem de um extremo e vai para outro extremo. Né? Há um lema e uma divulgação no Brasil inteiro: tem que ouvir as fitas, tem que ouvir as fitas, temos que voltar a ouvir as fitas. É verdade. É verdade. As mensagens do profeta de Deus é a restauração da Bíblia para todos nós. Estão compreendendo? É como a Bíblia. Você pode dizer, um denominacional que não crê na mensagem, que fica apenas com a Bíblia, ele poderia pegar a Bíblia e dizer, eu não preciso de pastor nem nada, eu já tenho a Bíblia, é o que muitos aí falam. Então o negócio é o seguinte, o Deus que eu sirvo, ele conhece a minha necessidade, eu vou ler minha Bíblia em casa, vou cantar meus hinos em casa, vou servir a Deus em casa. Mas o próprio Jesus disse que não seria assim. Em Mateus capítulo 18, ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leve contigo 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, dize-o à igreja. O que ele queria dizer é que você tem que ter uma igreja. Quando ele partiu, ele não disse, agora eu visitarei cada um de vocês. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É verdade. Mas antes dele partir, ele disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então nós não podemos ir a um extremo e depois ir a outro extremo. Nós temos que pegar a coisa do jeito que é.
Ah, o profeta disse que a mensagem tem que chegar na mão de cada eleito. É verdade, como cada cristão deve ter a sua Bíblia. Mas eu te pergunto, você lê a Bíblia, você entende ela? Parte você entende. Você lê a mensagem, você entende ela? Parte você entende. Mas você não consegue, você não deve e não pode apacentar-se a si mesmo. Porque se você fizer isto, você vai se estribar no seu entendimento. Você pode notar que pessoas que são muitos leitores, leitura em excesso, meditação em excesso, porque tudo tem o seu lugar. E eu já vou dizendo a Bíblia para ninguém ficar assustado, que é Romanos capítulo 12. Não saiba mais do que convém saber, mas saiba segundo a medida da fé que Deus deu para cada um. Porque senão daqui a pouco você quer ensinar o pastor, você quer ensinar todo mundo, porque você tem o seu conhecimento à parte. E você termina apacentando-se a si mesmo. E você não deve fazer isto. Se você tem um ministério, execute o teu ministério. Se você não tem, você é ovelha. Então você deve assentar, ouvir, ser apacentado. Estão compreendendo? Espero que sim. Preste atenção nessa leitura que nós acabamos de ler. E tendo por salvação a longanimidade. Ou seja, Deus opera a nossa salvação dentro de algo longânimo, dentro de algo repleto de paciência, de misericórdia. Deus sabe que você não será perfeito do dia para a noite. Pelo contrário, Filipenses capítulo 3, 1, verso 6, perdão, a seguir. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele sabe que você não será um cristão do dia para a noite. Ele sabe que você não vai entrar numa igreja e ouvir 5, 6, 7 pregação severas e aquilo vai fazer de você um cristão. Não, aquilo pode fabricar alguma coisa em você. Mas a sua salvação só será operada dentro da longanimidade de Deus. É um projeto a longo prazo. E o profeta diz, mensagem, a estatura de um varão perfeito. Se você acrescentar algumas penas, o tempo vai mostrar que elas são falsas. E você vai ter que voltar lá no começo e começar tudo de novo. Estão entendendo? E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora preste atenção. Falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Se há pontos difíceis de entender, Paulo sendo mensageiro de Deus, então tem que haver ministérios para pegar aquilo que foi dito que é difícil e esmiuçar, e simplificar, para que as ovelhas possam comer, para que as ovelhas possam entender. Não tem como você pegar diretamente. Não pense que só você lendo as mensagens, ou você só lendo a Bíblia, você estará pronto para o arrebatamento. Deus teria que passar por cima da sua palavra, porque Ele deu primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores e depois doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas e pelo engano dos homens que enganam fraudulosamente. A qual todo o corpo bem ajustado vai crescendo com o auxílio de todas as juntas. Qual o auxílio de todas as juntas? Cada ministério vai fazendo a sua parte. Aleluia. E vai gerando o aumento do corpo de Cristo. Mas aí pega um extremo. E os resultados estão provando aí. Fica em casa. Fique em casa dando de sabidão, só lendo as mensagens. Sem ter um pastor, sem ter uma igreja. Fica lá e você vai ver a situação que você vai ficar.
que os indoutos, agora preste atenção que isso é muito importante, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, quer dizer, os sem conhecimento e inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa que não tem paciência. E a salvação ela é operada em longanimidade. Um pastor tem que ter paciência. Ele não pode ir pelo que os outros falam. Ele não pode atropelar ninguém, ele não pode escorraçar ninguém. Mas pelo contrário, como sumo sacerdote, a Bíblia diz, ele mesmo era rodeado de fraquezas para que pudesse se compadecer das pessoas. Porque biblicamente, até a vara e o cajado de Deus, ele consola. Torce igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E outra coisa, você pode ler, o eunuco era leitor, era homem temente, mas ele lia e continuava na mesma. Mas existe um Espírito Santo, a qual diz para Filipe, aproxima do carro, porque o que está em você tem que ajudar ele. Mas ele já estava lendo a Bíblia, ele poderia ser ministrado diante de Deus. Irmão, eu já leio as mensagens, foi o Espírito Santo que usou o profeta, e Deus vai falar comigo. Não, Deus não passa por cima da sua palavra. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar. Quer outro exemplo disto? Atos capítulo 10. O centurião romano. Ele era um homem de jejum, de oração, um homem temente a Deus. E de noite aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, em vez de explicar para ele, de dizer para ele o que é que ele tinha que fazer, o profeta diz, Deus não escolheu o anjo para pregar o evangelho. Deus não escolheu o vento para pregar o evangelho. Deus escolheu homens para cumprir o ministério. E o que o anjo disse para ele? Vá na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope, que tem outro Simão chamado Pedro, que está hospedado na casa dele. E quando ele vier, ele vai te dizer o que é que você deve fazer. Ele não poderia dizer? Não. Eu capacitei alguém para fazer esse trabalho. Deixa eu ler aqui algumas coisas na mensagem, para ficar melhor para nós, ok? Perguntas e respostas, volume 3, parágrafo 25, ou pergunta 25, parte do parágrafo 203. Agora, irmão Branham, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você, nós temos te visto ordenar homens. Nós não cremos que você faria isso se não fosse para que eles pregarem. Aí o irmão Blana exclama e diz, isso pregado em 1964, um ano antes dele morrer. Ele disse, misericórdia, irmão, irmã, seja quem for que disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu não seria algo imprestável. Eu seria algo imprestável, perdão, para Deus com tudo isso. Não, cada homem, ou que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Não, só ouvir só as fitas. Homens de Deus são ungidos ao redor do mundo para pregar o evangelho. Vê, eu sou simplesmente um pequeno seixo, aqui entra a humildade, na praia, entre muitas pedras grandes. Vê? Então há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos. Aí você diz, mas o que ele quer dizer com isto? Quem foi o mensageiro da era primitiva? Paulo. E será que fora Paulo, tinha pedras grandes naquela época? O próprio Pedro foi o orador principal do Pentecostes. É ou não é verdade?
Tiago e João, que eram consideradas as colunas do templo, as colunas da igreja de Jerusalém, os homens chamados para a circuncisão. E o que Paulo disse a respeito dele? E eu, irmão, sou o mais inferior de todos, porque eu persegui a igreja de Deus. E não sou digno nem sequer de ser chamado apóstolo por causa disto. E, no entanto, era mais do que apóstolo. Era doutor, apóstolo, pregador dos gentios e mensageiro de Deus, que trouxe a igreja em ordem e no seu devido lugar. Mas Paulo poderia dizer, olha, é eu e nada mais aqui. Não. Tanto é que a Bíblia é composta das cartas de Pedro, de Tiago e tal, mas quem foi que pôs a igreja no seu devido lugar? Foi Paulo. Irmão Branham disse que Billy Graham era um tremendo homem de Deus. Oral Roberts era um tremendo homem de Deus. Esse irmãozinho que partiu aí, que era um teólogo, profeta, um teólogo com o Espírito Santo, que eu não me lembro o nome dele agora. Irmão Livelle, né? Livelle. Não é? Um tremendo homem de Deus, uma sabedoria tremenda, que auxiliou muito o profeta de Deus na gramatização, como também em muita compreensão de muitas coisas. Era um teólogo afinado, mas Deus escolheu chamar o analfabeto William Branham. Mas ele era um homem de Deus. Isso não quer dizer que você só será abençoado se ler as literaturas de William Branham. Se você ler um livro de Lutero, que eu não sei se alguém conseguir, ainda tem, você vai ver ele falando da justificação num grau tão alto, por quê? Porque era o caminho que ele tinha na época. Mas às vezes as pessoas vão num extremo e perde até e entra em contradição com o que o próprio profeta disse. Há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregar do que eu. Eu sou simplesmente um pequeno e humilde pequena, uma pessoa humilde e pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a Túlia. Vê? Então isso é somente você sabe o que eu quero dizer. E depois diz, nós só falamos, devemos falar o que o irmão Branham disse. Então eu estou falando o que o irmão Branham disse. Certo? Veja o que ele diz aqui. Deus chama o homem a julgamento, Deus não chama o homem a julgamento sem adverti-lo. Parágrafo 104. Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor. E esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço de duas pessoas. Amém? O alvoroço, perdão, das pessoas. Ele é um carregador de carga. É por isso que às vezes você vê ministros que pregam maravilhosamente bem, têm unção, mas o seu trabalho não desenvolve, porque ele não consegue carregar carga. Quando a coisa aperta, ele manda o pé em tudo. E às vezes o chamado dele não seria totalmente pastorado. Estão compreendendo, meus queridos? Porque uma das qualificações, eu já tenho repetido isso aqui muitas vezes, de um ministro, que eu sempre clamo a misericórdia de Deus, é que ele tem que ser primeiramente apto para ensinar e depois sofredor. Tem que aprender a sofrer. Porque ele é um carregador de carga. Sempre todo mundo está certo e ele está errado. Ele aconselha e a pessoa vai e faz o contrário. Aí depois a pessoa volta e diz, pastor, eu estou assim. Ele diz, tudo bem, vamos lá, vamos tentar de novo. Ele não é que ele diz, se vira. O que eu tinha que dizer para você, eu já disse, dane-se. Não. Amém? Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais e assentar-se com as duas famílias e sem favorecer a nenhuma. E arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à doçura. Vê? Ele é um pastor. Ele sabe como cuidar das coisas.
Agora eu te pergunto, como é que um povo vai ser aperfeiçoado, vai receber o aperfeiçoamento só colocando um gravador e ouvindo o irmão Brana pregar? E na hora desses alvoroços, o que vai fazer? É a palavra que está sendo pregada. E a palavra da hora. E a melhor palavra que se poderia ouvir. Mas além daquela palavra, precisa de um ministério ali para auxiliar aquilo. Se não tem um ministério para auxiliar aquilo, e para pegar aquilo e passar para as pessoas, fica difícil. Estão entendendo? Porque o que faz? Vai perguntar para o irmão Brana de que forma? Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar. Leia as mensagens. Ouça as pregações do profeta. E se for necessário um dia, se seguirmos a direção, até podemos fazer como muitos fazem, se assentar e nós ouvirmos o próprio irmão Brana pregar. Mas sem anular o ministério pastoral. Entenderam? Porque alguém está torcendo, alguém é problema de quem torce, cada um. E outra coisa, e os resultados? O próprio irmão Brana reconhecia que ele não tinha suficiente paciência para pastorear. Por isso que um pastor deve pegar o que ele pregou e dentro da longanimidade de Deus, trazer aquilo no tempo certo. Entenderam? Mas tem pessoas que dizem, não, eu prego a mensagem, eu leio a mensagem na íntegra. Ué, se for para ler na íntegra, sem precisar trazer aquilo pelo Espírito pastoral, então eu volto a repetir, então põe as fitas mesmo. Porque você está ali então só para receber o dízimo do povo e para dizer que é um pastor. Estão entendendo, meus queridos? É uma coisa de um homem se meter na cozinha e dizer, eu vou cozinhar hoje. Porque vê a esposa cozinhando, e lá na cozinha tem arroz, tem feijão, tem óleo. Do lado do fogão ali tem uma bandeja, né, irmãos? Ou uma carreira daquela lata de jogo assim. Uma tem sal, outra tem pimenta do reino, outra tem tudo. E vocês põem o bonitão lá, ele vai dizer que vai cozinhar. Eu quero ver quem vai comer. Nem ele consegue comer. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem um ministério e dizer, não, eu vou fazer um trabalho e vou, tá certo. Então tempera a coisa e manda, ver quem come. Alguém, por cortesia, pode comer uma vez ou duas vezes e dizer, não, aquela sorriso hipócrita, né? Deus abençoe, irmão, muito bom, muito bom. Mas por que não volta a comer? Irmãos, eu não estou referindo à minha pessoa. Eu estou falando que há um ministério essencial para a igreja de Deus, que é o pastorado. E isso é Deus que tem nos dado graça para fazer. Porque às vezes a gente se sente reprovado. Entenderam? A minha chamada era para um evangelista, perguntas e resposta número 12, parágrafo 58. Deixa eu ler isso aqui, porque se vai para a gravação e vai para a internet sem ler, vai dizer que eu estou interpretando. A minha chamada era para um evangelista. De manhã, colocando bem aqui esta pedra fundamental, se pudéssemos arrebentar aquilo ali nesta noite, vocês veriam uma folha da minha Bíblia onde ele me disse para ser um evangelista. Vê? Eu não era um pastor bem-sucedido. Humildade. Nunca seria, porque eu não tenho a paciência. E o que necessita para ser um pastor, vê? Portanto, se eu tentasse ser um pastor, eu simplesmente estaria longe quanto a um pastor tentando ser um evangelista. Captaram, meus irmãos? Essa é a realidade. Ele disse, eu não seria um pastor bem-sucedido, porque eu não teria a paciência suficiente para conviver com os problemas do povo, porque a questão, pastor nenhum resolve o problema. Sabia disto? Pastor nenhum apacenta ninguém. É como o próprio profeta disse, na qualidade dele de profeta, ele disse, quando eu saio de lado, perfeita força, perfeita debilidade, e deixo Deus agir, eu vejo coisas que eu fico de olho arregalado. Mas quando eu entro no caminho, eu atrapalho a Deus. E as coisas é o seguinte, a maioria das coisas, o próprio tempo resolve.
E para você deixar o tempo resolver, tem que se ter paciência, longanimidade. E aí o próprio tempo se encarrega de ver e mostrar as coisas. O problema para as pessoas, se ele está certo, se ele está errado. E a única coisa que você fala, espera, irmão, tenha paciência, ora mais. Amém, meus queridos? Agora tem coisa que está na cara, está clara, é só dizer isso é isso e isso é isso, porque é bíblico. Mas, às vezes, não sei se por questão de falta de saúde ou por falta de paciência, muitas pessoas são agredidas do púlpito, agredidas, praticamente enxotadas do púlpito. Uma pessoa ocupando um ofício, repito, talvez ele está sem saúde, ou talvez tentando fazer um trabalho com a maior sinceridade possível. Mas ele, em vez de ajudar as pessoas, ele está machucando as pessoas e agredindo as pessoas. E depois dizendo, foi embora porque não era de Deus. Então, meus queridos, o final da história que nós vamos concluir aqui é essa. E eu espero que fique bem definido. Amém? Quando alguém chegar para você e dizer que você tem que ficar apenas com as fitas do profeta, que você tem que ouvir, ele está apacentando a si mesmo. Esse não foi o conselho do profeta. Compreendeu? É como se você chegasse numa farmácia, lesse todas as bulas e você quisesse se medicar. Você vai se matar. O médico sabe a dosagem certa. E ele vai diagnosticar o seu caso. E isso é o que o ministério faz. Não tem como você pegar um caso de uma pessoa e jogar para outra. Por isso é que haja muito mau entendimento. Tem pessoa que fala, mas o fulano de tal, o senhor não falou nada. E por que no meu o senhor vai falar? Cada caso é um caso. E isso aí precisa de Deus, precisa da misericórdia e principalmente de paciência. É o que eu sempre falo, as pessoas se metem num problema, mas ele quer que você arruma aquele problema do dia para a noite. Ou vem com um caso complicado que é uma resposta rápida, porque ele está ansioso. Ele quer que você resolva o problema dele. Não. Tem que esperar Deus resolver. Porque quando Deus resolve, fica bem resolvido. Estão entendendo, meus irmãos? Mais uma vez, repito, leia as mensagens, ouçam as fitas do profeta, mas nunca esqueça disto. Sem um ministério pastoral, você não será aperfeiçoado para o arrebatamento. Que Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, coloque-nos no centro da situação, Pai. Ajuda cada um de nós. Meu Deus, que coisa maravilhosa é ouvir o teu servo pregar. É ler o que ele tem pregado, com sinceridade, com unção, com conhecimento. Qualquer pessoa que no Espírito ouve, Senhor, sabe a diferença de uma coisa para outra. Mas, meu Deus, há pontos difíceis de entender, que com isso tem surgido ismos e ismos e ismos, mesmo ele dizendo, não interprete nada. Não interprete nada. Simplesmente siga caminhando. E o próprio Deus se encarregará para revelar todas as coisas. Mas mesmo assim, pessoas inconstantes, sem paciência, tentam resolver, tentam interpretar, tentam decifrar. E principalmente em uma igreja, os inconstantes, quer que o Senhor resolva o problema de uma pessoa do dia para a noite. Quer que se resolva isso aqui, que resolva aquilo ali. Será que não estão vendo? Será que não estão sabendo? Quando na verdade as próprias pessoas, Senhor, que deveria fazer a parte delas, não estão movendo um dedo, simplesmente acusando e dizendo, tem que ser arrumado, tem que ser feito. Mas eles cruzam os braços e querem assistir. Deus, ajude-nos, tenha misericórdia, que essa salvação nossa possa ser operada na longanimidade, na paciência, na temperança e de acordo com a tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.